Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês sobre geometria analítica. Nesse vídeo eu vou abordar apenas 4 itens. Os 4 itens mais básicos de geometria analítica. O plano cartesiano, distância entre dois pontos, ponto médio e baricentro. Então vamos lá. Primeira coisa desse slide que a gente trouxe aqui. Aqui fala sobre distância entre os dois pontos, mas o principal é estar comentando aqui sobre o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano são duas retas que se cruzam e aqui nesse ponto onde eles se cruzam formam o ponto O, que é 0 e 0. A reta que está na horizontal é sempre a x e a reta que está na vertical é sempre y. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção nesses pontos. Esse ponto aqui, por exemplo, ele tem uma coordenada que está no x e uma coordenada que está no y. Lembrem sempre que todo ponto, então, tem duas coordenadas. A primeira coordenada é sempre x e a segunda é sempre o y. Então, do plano cartesiano é isso. Aí agora a gente vai ver a distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos, eu estou tentando descobrir quanto que mede essa distância aqui, do A até o B. Mas, professor, não é mais fácil pegar uma régua e medir? Eu não tenho a régua, por quê? Porque eu não sei de onde começa e aonde termina. Então, só se eu marcar o ponto, fazer o desenho, descobrir a diagonal, então é mais difícil. Então, o que a gente vai fazer? Vai utilizar a fórmula. Essa fórmula é basicamente utilizando o triângulo que ele forma aqui, tá? Porque isso aqui forma um triângulo retângulo, aqui tem um ângulo reto e essa aqui é a hipotenusa. Então, a gente vai estar trabalhando basicamente com isso. Distância desses dois pontos é igual a raiz quadrada da x menos x, que são as duas primeiras coordenadas do ponto, ao quadrado, mais as dois y, que são as duas segundas coordenadas dos dois pontos, também ao quadrado. Tá, e como que eu vou utilizar isso? Agora eu vou mostrar uma prática para vocês, tá? Aqui eu trouxe um exemplo bem básico. Coloquei um ponto A e um ponto B, e aí a gente vai estar utilizando esses dois pontos. Vou pegar a fórmula, que é distância igual a raiz quadrada, tem dois parênteses ao quadrado, e no meio tem um menos. O que eu vou fazer então? Lá ele manda utilizar aqui as coordenadas do x. Então, quem é a coordenada do x? Lembra sempre que todo ponto ele é formado por a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é y. Então, eu vou pegar a primeira desse ponto e a primeira desse aqui. 0 e 5. Agora, eu vou pegar o do y, que ele manda utilizar o y aqui. Então, eu vou pegar essa coordenada e essa coordenada. Pronto, o que eu faço? Matemática básica. Vou resolver essa conta, depois vou levar ao quadrado. Vou resolver uma conta e vou levar ao quadrado. Lembrar sempre que toda vez que a gente está trabalhando com um número ao quadrado, ele fica sempre positivo, independente se o número dentro do parênteses é negativo ou ele é positivo. Então, aqui vai ficar D é igual a raiz quadrada. 0 menos 5 dá menos 5. Mais, tenho 5 e devo 10, fiquei devendo 5. Ao quadrado também. Aí eu vou fazer aquilo que eu acabei de comentar. Todo número ao quadrado fica sempre positivo. Então, menos 5 ao quadrado vai dar 25. Copiei o sinal. Menos 5 ao quadrado vai dar 25. Vou somar as duas coisas. Então, vai dar distância é igual a raiz de 50. Acabou? Não, tem que tirar a raiz. Mas existe raiz exata de número 50? Não. E toda vez que a gente chega nesse ponto que não tem raiz exata, o que a gente tem que fazer? Fatorar. Então, eu vou pegar o número que está ali dentro e vou fazer a fatoração dele. Dá para dividir? Lembra sempre que fatoração é só por números primos. Então, por 2, que vai dar 25. Depois, 25 não dá por 2, não dá por 3, então dá por 5, que vai sobrar 5. E o próprio 5 só 5. Pronto. Tá, e o que eu faço com esses números aqui? Aqui a gente não vai utilizar esses aqui. Os números que estão de 2 em 2, a gente tira para fora da raiz.
Lembra? É como se ele fosse 5 vezes 5, 25. Qual é a raiz de 25? 5. E dentro da raiz vai ficar só os números que não fizeram parzinho. Pronto. Então a distância desses dois pontos é 5 raiz de 2. Ai, professora, sempre vai ter raiz? Normalmente. Alguns casos vêm com valores exatos, mas na grande maioria fica em forma de raiz mesmo, tá bom? O próximo slide que a gente vai ver é o terceiro ponto, que é ponto médio. O que é o ponto médio? A gente tem uma distância entre esses dois pontos e a gente quer esse ponto que fica exatamente no meio entre A e entre B. E esse ponto médio, ele divide esse segmento completo em duas partes iguais, tá? Então, por isso que a gente fala que é o ponto médio, porque ele está exatamente no meio dos dois. Gente, quando eu quero algo que está no meio, a gente faz o quê? Divide por 2. Então, eu vou somar os 2x, vou dividir por 2. Os 2y e vou dividir por 2. Aqui, eu trouxe um exemplo básico de novo também. Lá na fórmula ele manda a gente descobrir o do x. A gente sempre chama xm. E sempre vai dividir por 2, quando que é ponto médio. Ele pede para somar os 2x. Então, eu vou fazer 3 mais o menos 5. Professora, eu poderia fazer direto mais e menos 5? Claro, sem problema nenhum. Então, matemática básica, né? Então, xm vai ficar... Tenho 3 e devo 5, fiquei devendo 2. Dividido por 2, vai dar menos 1. Agora, eu vou fazer o do y, que é a mesma coisa. Então, ym. Vou pegar o x7 mais o outro y, que é o 9, e vou dividir por 2. De novo, aqui vai dar 16, dividido por 2, que vai dar 8. Como que eu vou colocar o nome desse ponto? Ele é o M, e aí a coordenada sempre do x primeiro, e depois do y. Acabou. Só isso? Só isso. Ponto médio é muito fácil. Às vezes ele não te dá essas coordenadas aqui, ou esse. Ele te dá o ponto médio, aí você vai trabalhar com ele, multiplicação cruzada. Também regrinha de matemática básica, né, pessoal? Então, vamos lembrar isso aí. Último ponto que a gente vai ver hoje desse conteúdo de geometria analítica é o baricentro. Tá aqui. O que é o baricentro? É esse ponto G aqui, ó. Esse ponto G, ele é o encontro das medianas. Então, aqui eu tenho uma mediana, aqui eu tenho outra mediana e aqui eu tenho outra mediana. Lembrar que todo triângulo ele tem 3 medianas, porque sai de cada um desse ponto e ele vai até o ponto médio do próximo segmento. Então, o baricentro nada mais é que esse ponto de encontro dessas medianas. E eu quero o ponto médio, ele quer um ponto de encontro. O que eu vou fazer? Antes, no ponto médio, eu somava 2 porque eu só tinha 2 pontos. Agora eu tenho 3 pontos. Então, eu vou somar os 3x, vou somar os 3y. E depois, em vez de dividir por 2, eu vou dividir por 3. Então, vamos lá. X de G. Vou pegar o primeiro x. Vou pegar o segundo x. Vou pegar o terceiro x. E vou dividir por 3. 4 mais 2, 6. Dividido por 3, 2. E o outro ponto... E o outro ponto é o y de G. Vai ficar... Vou pegar o primeiro. Vou pegar o segundo. E vou pegar o terceiro. E vou dividir por 3. 0 mais 1 mais 2. Então, deu 3. Dividido por 3, deu 1. Como que eu vou colocar esse ponto? G. Primeiro sempre o do x. 2. E o y depois. Pessoal, basicamente hoje a aula é só essa. É bem simples, muito simples. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a primeira parte de geometria analítica, uma parte que vocês já viram. A gente aprende uma parte delas lá no fundamental e aí a gente vai aprimorar agora no terceirão. Então, na próxima aula que a gente vai ter de geometria analítica, aí sim a gente começa a dificultar entre as equações de reta, a gente vai estar estudando as retas bem profundamente. A gente vai estar trabalhando com área de triângulo, área de um quadrilátero, área de um pentágono, isso tudo utilizando matrizes. Então, por isso, a gente traz a parte básica primeiro e aí depois a gente vai aprofundando. Espero que vocês tenham gostado da aula e que ajude bastante vocês. Um beijo, tchau, tchau!